Presidente no hospital, dólar cai e bolsa sobe. Presidente tem alta, dólar sobe e bolsa cai. Mas eu estou tranquilo, me sinto bem. Será que isso está mesmo interligado? O Lula já tinha passado pelo primeiro procedimento para drenagem de uma hemorragia no cérebro quando os médicos anunciaram que ele passaria por uma nova intervenção. Então, esse é um procedimento relativamente simples. Logo depois desse anúncio inesperado, várias ações na bolsa começaram a subir, ao mesmo tempo que o dólar começou a cair. O recado parecia claro. Para bancos e investidores, a nova operação podia afastar Lula da presidência e de uma eventual disputa pela reeleição em 2026. Uma pesquisa recente aponta que só 3% dos agentes econômicos veem a gestão de Lula com bons olhos, enquanto 7% dizem que a atuação do presidente é regular, uma antipatia do mercado. O mercado financeiro, eles se pagam de bonzinho, mas eles querem fila de osso, eles querem, na verdade, que seja um governo que nem o Milei. Apesar do trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ser visto como positivo, o esperado pacote fiscal para corte de gastos foi mal recebido pelo mercado. A avaliação é que as medidas são insuficientes e que o anúncio da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil foi um erro do governo. Mas Lula não recua, ao contrário. Mesmo com a negociação para aprovação do pacote enviado ao Congresso, ele partiu para o ataque logo na primeira entrevista depois que saiu do hospital. A seguir, a cena dos próximos capítulos. Terça-feira, 17 de dezembro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que não vinha comigo aqui no Em Detalhes já fazia algum tempo. Ela veio recentemente, mas não foi comigo. Então eu fiquei com ciúmes e convidei ela de novo pessoalmente. A nossa querida Débora Maganha, economista, apresentadora no Mercado Investimentos, nossa companheira aqui do CL. Bem-vinda. Obrigada, Gabi. Olá a todas e todos que estão nos assistindo. Hoje vamos falar de um tema espinhoso. Hoje vai ter Débora Maganha em dose dupla, né? Pois em Detalhes, depois em Mercado Investimentos também. Então vão fica o ter que convite aguentar. para todo mundo acompanhar na sequência também. A gente vai tentar aprofundar um pouco aquela história que surgiu na semana passada, depois que o presidente Lula foi internado às pressas na madrugada. E a gente teve, e eu não estou fazendo aqui uma correlação, mas a gente teve um movimento do dólar e também da Bolsa de Valores, né? A gente viu diversas manchetes relacionando uma coisa a outra. Então, eu separei até algumas aqui, mas basicamente dizendo em dia de procedimento médico de Lula, dólar despenca para 5,97, e por aí vai. A gente teve diversos portais trazendo justamente essa questão do dólar, né? E também o Ibovespa fechando em alta ali de um pouco mais de 1% nessa data. Depois, começou a se especular a respeito disso, né, Débora? Então, primeiro, o que de fato estava influenciando ou vários elementos que estavam influenciando ali de fato no movimento do câmbio e também na Bolsa de Valores e o que a imprensa ou a mídia hegemônica estava trazendo como verdade absoluta naquele momento. Quando a gente pensa em dólar, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu tenho que explicar. O dólar ele é uma variável influenciada por muitas outras variáveis. Porque a gente está falando de uma moeda internacional, então não tem só influência doméstica. Pode ter sim influência do mercado e o mercado tem capacidade de mexer com o dólar quando ele quer, por conta do volume de negociações aqui no Brasil? Tem. Só que muitos outros fatores também podem impactar o dólar. E eu acho que é isso que a gente precisa explicar. Porque essas manchetes colocaram quase de uma forma fantástica. O Lula foi internado e o dólar caiu, como se uma coisa tivesse levado a outra. Como se o mercado todo tivesse olhando, o Lula foi internado, o dólar vai cair, então isso quer dizer que internar o Lula derruba o dólar, que é uma variável que está preocupando agora.
As manchetes davam essa sensação quando você olhava. Eu comecei a acompanhar isso nas redes sociais antes de ver as manchetes principais. E eu já tinha visto vários, inclusive, memes, piadinhas, falando, tá todo mundo pensando o que você tá pensando. Então, já tinha uma construção para as pessoas pensarem dessa forma. Quase como se tivesse essa relação e que essa relação, então, faria o dólar baixar. E aí, inconscientemente, as pessoas já começam a pensar, então quer dizer que se o Lula for internado, se o Lula ficar afastado da Previdência, resolve o problema do dólar? Então, acho que essa construção, ela já começou a ser feita para criar, mesmo que inconscientemente, essa ideia na cabeça das pessoas. Mas eu acho que o que a gente tem que entender é o que movimentou o dólar, porque ele já estava tendo essa tendência antes de qualquer notícia relacionada ao presidente. Muito importante. E a gente tem o dólar, como eu falei, é muito sensível a outras variáveis. E na segunda-feira, a China, ela estava tendo uma reunião de governo muito importante na semana passada, então foi a semana toda de reunião, mas desde a segunda-feira ela já começou a anunciar novos estímulos à economia. E nós somos o maior parceiro comercial da China e exportadores de commodities, então isso nunca pode sair do radar. Uma notícia muito bombástica da China em relação a estímulos, que foi o que aconteceu, a China falou em pacotes também fiscais, mas de expansão fiscal, de um afrouxamento monetário, trouxe ali incentivos para o mercado acionário e para o setor imobiliário, um setor que está muito fragilizado lá na China, que demanda muitas commodities. Então, setores-chave ali do crescimento da China para impulsionar esse crescimento e eles conseguirem cumprir as metas de crescimento. Então, foi um pacote até acima do esperado, até porque a China tem toda a questão agora com a eleição do Donald Trump de sofrer sanções. Então, eles estão estimulando a economia para que eles não sofram com possíveis barreiras tarifárias ou qualquer que seja aí a medida econômica que vá interferir com o comércio, alguma guerra comercial com a China. Então, eles já estão se preparando para esse cenário e estão sendo um pouco mais agressivos. Isso fez com que, na segunda-feira, os preços das commodities subissem todos. Então, a gente viu o minério de ferro ultrapassando também a barreira dos $100, que também já fazia algum tempo que a gente não mantinha esse patamar. A gente viu o petróleo subindo muito. E se a gente pensa no nosso Ibovespa, basicamente 30% dele é Vale Petrobras. Então, a gente está falando de Petrobras ordinária, de Petrobras preferencial e Vale. Isso já é 30% do peso do nosso Ibovespa em praticamente 3 ações exportadoras de commodities. Então, na segunda-feira, com esse anúncio de pacote expansionista da China, desse pacote de estímulos que a gente fala na economia chinesa, as commodities começaram a se valorizar e a nossa bolsa começou reagindo a isso. Se a gente tem um momento que a bolsa sobe, influenciada pelas commodities, que são 2 pesos importantes aqui do nosso mercado financeiro, inclusive, entra dólares no Brasil, para buscar ganho tanto nessas empresas como também do lado exportador de commodities. Então, entra recurso aqui para tentar ganhar na especulação, inclusive, com essas ações. Então, desde a segunda-feira, a gente começou a ver tendência de queda no dólar. E isso foi se acentuando ao longo da semana, conforme a China ia soltando ali pequenas notícias dos seus estímulos. No final da semana, o movimento se inverteu, justamente porque o mercado queria mais detalhamento do pacote de estímulos e a China ainda não tinha. Então, a gente viu queda nas commodities, já no fim da semana, já na quinta e sexta-feira, mais na sexta-feira, inclusive, a gente viu queda nas commodities e queda no preço do petróleo. E o petróleo ainda tem outro fator muito importante que a gente nunca pode também deixar de pensar, que é o conflito no Oriente Médio. Se tem qualquer conflito no Oriente Médio, o preço do petróleo também responde a isso. Em uma semana que a gente tinha reunião do OPEP. Então, a gente tem que pensar que são vários fatores, não é só um, não é só a China, não é só a eleição nos Estados Unidos, não é só o conflito no Oriente Médio, não é a internação do presidente, não é só um fator que vai mexer com o dólar. Todos esses fatores precisam ser analisados em conjuntos com pesos diferentes para ver o movimento do dólar e da bolsa também. E a gente tem que sempre lembrar, nesse caso a gente tem correlação, e é uma correlação inversamente proporcional. Se a gente tem a bolsa em alta, entra mais recursos aqui, por isso que ela sobe, entra recursos para buscar nossos ativos brasileiros e a entrada do recurso estrangeiro derruba o dólar. Então, em dias típicos, a bolsa sobe e o dólar cai. Quando a gente tem um movimento inverso, então nossa bolsa está com uma perspectiva negativa, sai recurso daqui, recurso estrangeiro especulativo, vai buscar ganho em qualquer outro mercado, a bolsa cai, o dólar sobe. Então, essa correlação existe e ela é inversamente proporcional. E aí eu acho que vale sim
entrar nessa explicação sobre correlação e causalidade, né? Porque correlação não é causalidade, mas as pessoas recebem isso de maneira muito forte e também como, né, fugir disso, Débora? Porque todos os dias a gente está vendo nos grandes canais, nos grandes portais, batendo nessa tecla de que era a saúde. Então, como é que você foge disso? Além de assistir o ICL e o Mercado de Investimentos, né? Mas é difícil, é uma questão educativa mesmo, das pessoas terem acesso a essa informação que já é muito complexa, né? Muito mais palatável à explicação mais simples. Exatamente. E essa explicação de, uma coisa causou outra. Então, a internação causou queda, que a gente viu de forma... Assim, eu vi muitas manchetes, então foi uma forma quase... Foi se alastrando, assim, e pegando todas as manchetes. É muito simples. Então, para quem é leigo e vê uma manchete, não, então teve internação e o dólar caiu, é muito mais simples você entender isso do que você entender o movimento do preço das commodities da China. Então, fica muito fácil também da manchete fisgar as pessoas. Eu acho que tem esse componente. E a manchete, ela causa essa sensação de causalidade. Ficou aqui até um pouco estranho, mas tem essa percepção de causalidade. Quando, na verdade, a correlação... Então, se você fizer um gráfico e traçar ali o movimento do dólar nos dias que o presidente Lula esteve internado, alguns a gente vai ter, sim, movimento de queda de dólar, mas não todos, porque depois o dólar virou. Então, a impressão é que, poxa, teve uma correlação, né? Então, aconteceu uma coisa e outra veio em seguida. Só que a correlação nem é isso. Se a gente for pensar correlação de forma... eu vou tentar ser o mais didático possível... Mas a correlação é quando duas variáveis andam na mesma direção, na maioria das vezes. Então, se a gente tem duas variáveis andando, na maioria das vezes, na mesma direção, elas têm uma correlação positiva. Se elas andam nas direções contrárias, na maioria das vezes, elas vão ter uma correlação negativa. E quanto Dá mais... para dar um exemplo só para as pessoas entenderem? A bolsa e o dólar, essa é uma correlação negativa que a gente tem. Então, porque um sobe e o outro desce. Na maioria das vezes, um sobe e o outro desce. Então, eles andam em direções contrárias em X% das vezes. Aí a gente traça uma matriz de correlação e vê quanto que é essa porcentagem. Então, vou aqui chutar. Em 80% das vezes, eles andam em direções contrárias. Não é isso, mas é só para ficar didático. A Petrobras 3 e a Petrobras 4, elas têm uma correlação positiva muito forte. Quanto mais perto de um para os extremos, pode ser negativa ou positiva, é porque a correlação é forte. Ela pode ser negativa e fraca, não é na maioria das vezes. Mas a Petrobras, a 3 e 4, que são duas ações da mesma empresa, elas andam praticamente sempre na mesma direção. Então, elas andam na mesma direção muitas vezes. Então, é com a correlação quase de 90%. Não chega a 1, né? 1 seria a correlação perfeita. E a gente não vê isso nem em duas empresas, nem em duas ações da mesma empresa. Porque, em algumas vezes, alguns fatores fazem com que uma suba e outra caia. Então, a gente vê elas andando, na maioria das vezes, 95% das vezes, na mesma direção. Então, elas têm correlação positiva forte. Isso é correlação, quando duas variáveis andam juntas. E as pessoas confundem correlação com causalidade. Então, a Petrobras 3 subir não é que faz a Petrobras 4 subir. Elas andam na mesma direção. A causalidade é outro cálculo, é outra forma de olhar. Então, aí você consegue ver quanto uma variável responde à outra. Então, se uma subir, quanto a outra poderia subir. Então, esse é outro cálculo, não é correlação. Mas o que eu vejo aqui é as pessoas traçando isso. Então, uma correlação e uma causalidade. E usando como se fosse relacionado. Então, eu acho importante a gente trazer esses aspectos para a gente pensar também o quão simplista foi a análise. Colocaram ali sem nenhum estudo, né? Inclusive, em todas praticamente, né? Toda a mídia hegemônica estampando a mesma manchete. Exatamente. E aí, para quem lê, fica muito fácil de entender. Inclusive, essa questão do Geraldo Alckmin, investidores estrangeiros ficaram aguardando. Eu não vi nada em relação a isso, em movimento que justificasse falar isso. Então, foi toda uma especulação mesmo criada. E o mercado financeiro, a gente tem que sempre entender isso. Ele vive na especulação. A gente até brinca, né? Tem um jargão de mercado que o mercado sobe no boato e quando o fato acontece, às vezes ele até cai no fato. Então, ele sobe no boato e cai no fato. Então, é uma expectativa que se cria. Às vezes não tem nenhum embasamento, mas só de ter aquela expectativa, o mercado já se posiciona para aquele evento, mas pode ser só uma especulação, um boato, algo que nem vai acontecer. E eu acho que aí começaram a jogar esse tipo de explicação
para tentar realmente criar essa narrativa. E aí, nesse caso, especulou-se sobre a morte de alguém, né? E aí a gente falou de... Eu passei muito rápido por um movimento importante também na semana passada, que foi o Copom. E com esse resultado do Copom, o Brasil chegou na segunda maior taxa de juros do mundo, né? Então, acho importantíssimo a gente falar sobre isso. No final, na reta final da presidência do Roberto Campos Neto, mas foi uma decisão unânime. E isso inclui, para uma surpresa de 0 pessoas, e acho que você vai poder explicar muito melhor do que eu, mas inclui também o Galípolo nesse resultado. E ele vai assumir a cadeira de presidente no ano que vem também. Como é que a gente fica com essa questão, a relação dele com o governo Lula? Porque a gente teve um momento muito difícil, né? Durante essa gestão do Campos Neto, porque ele se dizia essencialmente técnico, de novo, né? Sempre batendo nessa tecla de que era essencialmente técnico, mas usou camisa do Brasil na hora de votar, né, das eleições presidenciais, se encontrou diversas vezes, dezenas de vezes com o ex-presidente Bolsonaro, com o presidente Lula isso praticamente não aconteceu, participou de grupos de WhatsApp também com membros do governo Bolsonaro. Então, tudo isso ali mostra que era muito política, todas as decisões e todas as manobras que poderiam ter sido feitas e não foram. Mas qual é a expectativa que a gente tem com o Galípolo agora assumindo, que talvez não sejam tão positivas, vamos dizer assim, a expectativa não seja tão positiva quanto as pessoas esperam? Eu acho que o que as pessoas estão esperando é que vai ter uma grande mudança. Isso. E eu não quero ser aqui, né, portadora de más notícias, mas como eu já faço isso todas as manhãs, né, eu já conto um monte de más notícias, então vamos continuar aqui. O que se espera do Galípolo é a mudança. Então as pessoas estão achando que ele vai chegar lá e vai conseguir revolucionar o Banco Central. E a gente tem que lembrar que o Banco Central tem toda essa questão da independência. Então tem a independência do Banco Central. E eu sempre questiono, independente de quem? Porque ultimamente, né, e quando eu falo ultimamente, a gente pode pegar inclusive momentos mais longínquos. O mercado, o Copom, ele responde ao mercado. Então, quando você olha a ata do Copom, quando você olha qualquer comunicado do Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, ele está conversando diretamente com o mercado. Então, ele está respondendo às demandas, normalmente, do mercado financeiro. O que eu vejo de diferente entre o Roberto Campos Neto e o Galípolo, e eu espero que isso seja o ponto que eu consigo ver de mudança, eu espero que isso realmente seja. Roberto Campos Neto, quando ia em algum evento, quando ele ia em alguma participação pública, ele sempre colocava uma pulga atrás da orelha do mercado financeiro. O mercado financeiro, como eu falei, ele vive de expectativa. E o Roberto Campos Neto, ao invés de ir a um evento e acalmar esse mercado financeiro, falando que a gente está trabalhando para que as expectativas sejam ancoradas, que é uma frase super vaga que usam para tudo, ele ia lá e colocava mais lenha na fogueira. Então, ele ia e falava, o Copom não tem dissonância no Copom, o Copom não tem unanimidade, tem muita divergência lá dentro. Quando ele ia a público e falava esse tipo de coisa, quando ele tinha esse tipo de pronunciamento e posicionamento, ele estava falando que o Copom estava com divergências internas e que isso poderia trazer instabilidade. E isso fazia com que o mercado reagisse muito mal. Então, até numa confiança no Copom. Então, eu via o Roberto Campos Neto sempre colocando lenha na fogueira. E Roberto Campos Neto está longe de ser uma pessoa técnica. Aliás, qualquer um de nós estamos longe de ser pessoas técnicas. Exatamente. A gente sempre tem o nosso ponto de vista, a gente sempre tem o nosso viés, a gente sempre parte de algum ponto para olhar para algum outro ponto. Então, o nosso referencial, ele traz toda a nossa bagagem por trás. A gente nunca pode esquecer disso. Ninguém é 100% técnico, ninguém é 100% imparcial. Sempre vai ter ali a sua visão dentro das suas escolhas e das suas tomadas de decisão. E o Roberto Campos Neto tentava fingir que não, ele era super técnico. Quando, na verdade, estava sendo escandalosamente parcial. Para mim, ele sempre escancarou que ele não tinha nada de técnico, que ele era bem político. Não só quando ele votou com camisa do Brasil, que participou de grupos de WhatsApp. Para mim, quando ele escancarou isso de fato, que a máscara caiu, que ele tirou o coletinho ou o terninho e se mostrou ali
mais partidário foi quando ele se reuniu com o Tarcísio e falou que aceitaria ser ministro. Então, ele era o presidente do Banco Central, ele era, né, naquele momento E ainda esperou é. para ver como ia ser a manchete, porque depois disse que não era bem assim, que essa conversa não tinha acontecido, que foi um jantar entre amigos, né, que não teve discussões políticas. E aí a gente lembra da Maria da Conceição Isso. Tavares e as suas decisões em jantares. Porque é justamente isso, naquele momento saiu essa notícia, pegou muito mal, porque ele era o presidente do Banco Central em exercício e ainda é, até o fim do ano, infelizmente. Está aí no apagar das luzes, mas conseguiu acenar mais uma vez para o mercado. E aí eu trago a má notícia. O Galípolo também vai continuar acenando para o mercado. Quando a gente lembra da reunião de maio do Copom, aí sim a gente teve uma divisão do Copom. Metade votou de uma forma e metade votou de outra. Por um ajuste mais agressivo de política monetária, então uma política monetária um pouco mais dura, e a outra metade votou com a sinalização da reunião anterior. Porque quando você tem uma reunião do Copom, você sinaliza quais são os próximos passos ou não. Mas tinha tido uma sinalização. E naquele momento, parte escolheu seguir a sinalização anterior e parte escolheu ter um ajuste mais duro. Então, ter uma política monetária mais firme. E o Roberto Campos Neto que desempatou, porque ele é o presidente. E ele votou com a maioria, né, firmou a maioria que era o ajuste mais duro. E quem seguiu a sinalização anterior eram os novos dirigentes, incluindo Gabriel Galípolo, que já estava sendo cotado para ser presidente do Banco Central à época. E o dólar, naquele momento, foi para as alturas. Porque o que o mercado começou a ver? Então quer dizer que o Galípolo não vai votar com a maioria? Então quer dizer que ele vai trazer divergência para o Copom? Ele não vai ser capaz de fazer política monetária para segurar a inflação? Esse foi o discurso que começou a crescer no mercado financeiro. E eles jogaram o dólar lá para cima, tentando sinalizar isso. Não ficamos contentes com a sua posição no Comitê de Política Monetária. A partir daí, o Galípolo mudou completamente as suas posições e seus posicionamentos. Ele começou a falar mais sobre trazer a inflação para a meta, começou a falar mais dessa ancoragem de expectativas, que é quase uma roleta das desculpas. Quando você não tem o que falar, você usa esse termo técnico que ninguém entende, mas todo mundo usa. Começou a falar mais sobre isso, começou a votar com a maioria. Então, a gente vê uma mudança do Galípolo a partir daí, acenando mais para o mercado financeiro. E ele vai continuar acenando mais para o mercado financeiro. Essa última ata foi um aceno total para o mercado financeiro e não foi recebido da forma que deveria. O mercado financeiro quer mais, e a gente pode falar sobre isso depois. Mas o Galípolo, ele começou a ter uma mudança de direção, porque ele estava já para ser indicado. E se ele tomasse uma posição muito radical lá dentro, ou fosse ali um causador de divergência no Copom, o mercado financeiro ou derrubaria ele, ou ia fritar o Galípolo, ou ele ia reagir com um dólar nas alturas que ia culminar, no fim das contas, na fritura dele. Então, assim, ele começou a ser mais cuidadoso e mais pró-mercado, ficar mais do lado do mercado. E eu acho que ele vai seguir nessa tendência, porque ele vai assumir o Banco Central e ele não pode fazer grande mudança. Né? Ou não vai se sustentar, porque o próprio mercado financeiro vai derrubar. Então, ele não vai fazer grandes mudanças. Mas eu não vejo um Galípolo, por exemplo, ficando mais ao lado do Lula. Então, se o Lula fizer um pronunciamento como esse, o problema é a taxa Selic está muito alta, o Galípolo vai tentar mostrar que o Banco Central é, sim, independente, mostrar que ele tem um posicionamento sólido e que ele não tá ali obedecendo ordens do presidente Lula. Então, ele vai tentar se mostrar o mais independente possível, inclusive para se manter ali naquele cargo e ter uma solidez e continuar aceito, porque no final das contas é isso. O mercado financeiro também precisa aceitar o presidente do Banco Central, porque ele tem todo um poder de derrubar se ele quiser. Por isso que eu sempre falo, o Banco Central é independente de quem? Porque do mercado financeiro não é. Muito boa essa explicação. Para a gente fechar, vou ter que te dar uma difícil tarefa, né, de ter 1 minuto. Mas a gente está nessa semana do Congresso com diversas votações, tem até sexta-feira para votar. Então, a gente tem, além do orçamento, cortes que fazem parte do pacote fiscal do ministro Fernando Haddad. E, enfim, a LDO devia ter sido votada até o meio do ano no Congresso, mas não foi isso que aconteceu. E a gente teve liberação de 6 bilhões de reais, né, mais 6 bilhões de reais de emendas do governo federal, e ainda pode ter mais. A gente está conversando aqui na tarde de segunda-feira, mas a expectativa ainda que isso entre para dentro dessa negociação também.
O que a gente ainda não tem certeza? Quais são as incertezas dentro dessa negociação que vão até sexta-feira, Débora? Pensando em novas regras de BPC, abono salarial e tal. A grande questão agora do pacote fiscal é que está na mão do Congresso. Isso. E o Congresso tem um gatilho no arcabouço que as emendas não subiriam se a gente não tivesse ali o superávit. Ele vai ter que crescer dentro do arcabouço, dos limites do arcabouço. Esse é o grande ponto de divergência e por isso que ele está sendo votado com todas as ressalvas pelo Congresso. O Congresso também não quer que as emendas entrem. Essa é a grande fragilidade da votação, porque a pressão também vem do Congresso de eu não quero votar numa coisa que vai limitar minhas próprias emendas. E eles estão pressionando e dificultando, inclusive, a votação por conta disso. E a gente tem votação de BPC, a gente tem votação de salário mínimo, que são temas super importantes para serem votados. E o que o mercado financeiro está olhando nesse momento é uma possibilidade de desidratação, né? Então, se desidratar o BPC e o salário mínimo, o mercado vai começar a achar que não vai ser suficiente para cumprir o arcabouço. E o governo está tentando articular para que seja votado de forma integral e não tenha uma desidratação para que consiga suprir as metas do arcabouço fiscal. Até já foi falado que possivelmente a economia seria maior de 70 bilhões, mas não entraram em detalhes. A Fazenda falou isso. Mas tem todo esse conflito e o Congresso está dificultando justamente por isso. E pode ser que ainda tenha alguma articulação, porque sexta-feira está logo aí, né? É um prazo muito apertado. E tem também esse olhar do mercado e essa articulação do governo acontecendo ao mesmo tempo. E vai ser votado tudo na correria, no final das contas, inclusive o que já era para ter sido votado, com muita pressão. Então, e na última semana antes do recesso. Então, a gente pode esperar ou volatilidade intensa por conta disso, ou até mesmo uma falta de posicionamento, uma coisa meio andando de lado ali, esperando o que vai acontecer. Porque está todo mundo olhando só para isso no Brasil. Não importa o que aconteça, não importa o indicador que saia, não importa a melhoria que a gente tenha, está todo mundo olhando só para no mercado financeiro, está todo mundo olhando só para o pacote fiscal. Ninguém fala em outra coisa. Se a gente não resolver isso, parece que o Brasil acabou o Brasil para o mercado financeiro. Parece que esse é o nosso único problema. E está tudo pressionado na última semana. Então, a gente tem que ver como é que isso vai desenrolar no Congresso, porque realmente está com o prazo muito apertado e está todo mundo olhando para isso. Então, é importantíssimo, né, que a gente acompanhe de perto os próximos passos. E o Mercado de Investimentos vai falar sobre isso essa semana, se a gente tiver qualquer desfecho diferente ou qualquer desenrolar dessa história. Bom, vamos para o Mercado de Investimentos, então. Vamos. Obrigada, Débora. Obrigada. Amei te receber aqui mais uma vez. Prazer. Beijo, até a próxima. Beijos. E nesse recado final para você, para quem está me assistindo em vídeo, eu trouxe alguns presentes da nossa loja do ICL que você pode, nesse final do ano, trazer para presentear a sua família, amigos, né? Fim de ano é um momento que a gente presenteia todo mundo. Então, eu trouxe duas que eu gostei muito, que são frases do Frei Beto, que estão lá na nossa loja, souicl.com.br. Vou mostrar para quem está me assistindo em vídeo. Para quem não está, eu vou ler para vocês também. Então, uma delas diz: a paz jamais virá do equilíbrio de armas, e sim como fruto da justiça. A outra também, do Frei Beto, que eu tenho aqui, mostrando no vídeo, para quem me ouve. Eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Também do Frei Beto, a gente tem um boné, tem mochila, camisetas que nem essas que eu mostrei aqui para você. Muita coisa bacana, tem bordão, tem o Chico Pinheiro, né? Graças a Deus é sexta-feira. Então, tudo isso você pode acessar na nossa lojinha souicl.com.br para presentear alguém querido nesse final de ano. E quem é membro de qualquer curso aqui do ICL, plataforma para assinantes, investidor mestre ou empreendedor mestre, tem 15% de desconto garantido em qualquer compra. Fica a dica aqui para você. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora sim, vamos com o Mercado Investimentos, depois eu leio ICL. E a gente está todos os dias na plataforma de áudio. Até amanhã. A nossa aula com Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos sociais do mundo, foi absolutamente fantástica. Realmente, o ICL não decepcionou no presente de fim de ano que trouxe para sua comunidade. Uma oportunidade única para todo mundo aprender sobre um dos temas mais instigantes e importantes da nossa geração
e com o maior nome do mundo, com o maior expert do mundo sobre o tema. Muita gente pediu para assistir novamente a aula, porque teve tantos insights que não queria deixar aquilo passar. E muita gente que não conseguiu assistir ficou sabendo da aula e está pedindo para assistir. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente liberou, por um tempo bem pequeno, o replay para vocês assistirem. Não percam a chance de assistir, não. Inclusive, no final, a gente preparou um presente de fim de ano para quem quiser fazer parte da comunidade do ICL. E esse presente vai valer para vocês também. Um abraço e boa aula!